Olá, meus amigos, sejam bem-vindos à Sociedade Anônima dos Antônimos da Sociedade. Eu sou o figurante e hoje nós vamos falar um pouco sobre a vida, sobre acontecimentos e eu não faço a menor ideia do que a gente vai falar hoje. E vocês podem notar aí a data, né? Tá saindo fora de quinta, que eu tinha falado, estabelecido que quinta-feira ia ser o dia do podcast, os podcasts tudo iam sair na quinta, iam ficar se revezando. Só que excepcionalmente nessa semana a gente teve que dar uma mudadazinha assim pra não ficar sem conteúdo, né? Porque eu me cobro assim de no mínimo ter um vídeo por semana, ou então um podcast no caso, mas eu tô priorizando os dois ultimamente, fazendo os dois numa semana só, mas se tiver um já tá ótimo. E por alguns problemas, assim, eu acabei não conseguindo fazer um vídeo, não conseguindo ter inspiração pra fazer um vídeo legal, um vídeo engraçado, né? Que essa é a prioridade que eu tento fazer, assim, ou um vídeo de anime, ou então um vídeo que eu tirei da cabeça, um vídeo de edição, um vídeo bem humorado, alguma coisa nesse sentido. E eu não me encontrei em condições de conseguir gravar algo com essa autoestima, sabe? Eu sinto que se eu fosse tentar, não ia sair legal e eu não consigo fingir, sabe? Quando eu não tô legal, assim. E eu não quero passar uma vibe que não é tão boa nesse tipo de vídeo, sabe? Aqui a gente tá em casa, né? Aqui na Sociedade Anônima, é pra gente desabafar mesmo, pra gente conversar, trocar ideia. E aqui é um pouco. Assim, eu preciso focar menos no humor, preciso focar menos em análises e é só eu montar meu cenáriozinho aqui, montar meu chroma key, meu microfone, ligar as luzes e começar a falar. A gente vai se entendendo, a gente vai pegando um rumo aqui, outro lá, e sempre sai alguma coisa interessante, meus amigos. Então, tô explicando para vocês aqui. Essa semana o podcast vai sair agora no fim de semana, né? Não sei se hoje é sábado, se é domingo. Eu já não sei mais que dia é hoje, mas vai estar por aí, né? Afinal, se vocês estão me ouvindo agora é porque saiu. Então, não sei porque eu tenho que frisar a data, mas é só uma coisa, mas porque eu tô ajeitando a casa, sabe? Eu tô fazendo umas coisinhas assim que são simples, mas são importantes e eu quero muito fidelizar quinta-feira como o dia do podcast, assim como eu quero fidelizar os outros dias para mais coisas. Eu tenho várias ideias, mas ainda tenho que acertar, sabe? Pequenos detalhes, assim, pequenos detalhes pequenininhos, assim, pormenores, como o pessoal fala, né? Mas eu tenho que dar uns ajustezinhos pra engrenagem conseguir fluir, conseguir rodar, conseguir girar e as coisas acontecerem, meus amigos. Eu tô estudando bastante, sabe? Meios de traçar estratégias, assim, meios de que as coisas vão dar certo. Então eu tô sempre na ativa, digamos assim, na parte do cerebral da coisa, de planejar, de imaginar, de estudar. Eu tô sempre fazendo isso, eu nunca consigo ficar parado, né? E, e agora, com esse computador novo, né? Eu tenho um caminho a seguir adiante, assim, tenho um caminho muito próspero. E eu tô nesse processo ainda de me acostumar com ele, saber até onde eu posso ir e perder o medo de ficar só no raso, sabe? De mergulhar em águas profundas, sabendo que eu sei nadar. Então, tá sendo um processo onde eu tenho que desfrutar de tudo isso, só que as oscilações elas vêm e elas te pegam, sabe? Todo mundo tá nesse barco, meus amigos. Assim, um barco navegando, um barco velejando, seja lá como for, uma hora ou outra vai ter ali umas ondas mais complicadas, vai ter uma turbulência no seu avião. Então, a nossa vida é isso, a gente segue os nossos caminhos, a gente encontra as pedras, buracos, um asfalto mal feito pela prefeitura, e tudo isso acaba desgraçando um pouco a gente perde um pouco o foco, mas acontece. E você admitir que elas vão acontecer, que talvez você não esteja preparado para enfrentá-las, é uma coisa muito boa, sabe? Porque aí você já começa a identificar o problema e você lida ele de uma forma real, sem colocar a expectativa lá no alto, sem colocar expectativas irreais de se alcançar, assim, ninguém é de ferro. A gente vai, inevitavelmente, a gente vai passar por problemas, assim, às vezes não vai ter nada de errado, mas você não vai conseguir dar aquele 100% naquilo que você está focado. E foi muito difícil pra mim admitir
que isso iria acontecer, sabe? Foi um longo processo que eu tive que passar até conseguir compreender, colocar na minha cabeça e aceitar que turbulências vêm, que oscilações vão aparecer e a gente tem que lidar com elas, assim como os problemas aparecem, oscilações também vêm e é tudo questão de fase. Então eu passei por uma fase meio difícil por agora, assim, não tanto pelo mental, mas relacionado à saúde mesmo, tipo, as alergias atacaram bastante, né, agora nessa mudança de tempo aí, nesse clima, pegou muita gente e eu não escapei, sabe, eu quase consegui passar ileso, assim, já tava chegando no finalzinho dessas mudanças, já tava estabelecendo um novo clima, mas aí no meio disso eu fiquei mal, atacou as alergias, sabe, os ites, e aí a rinite foi pro saco, sabe, foi uma maravilha, assim, foi... Cada hora vinha um sintoma, e eu tinha que tratar o sintoma, uma bateria de remédio que eu fui tomando, né? Tomando 2 xarope diferentes, assim, um xarope natural, um mais fortinho também, aí ia revezando. Aí tomava antialérgico, tomava não sei o que lá, não sei o que lá. E ia combatendo sintomas, meus amigos, mas não tinha muito o que fazer, era tratar isso e esperar melhorar. E aí quando eu melhorei, o mental já deu uma caída, sabe? Eu não sei se eu posso correlacionar uma coisa na outra, se ficar meio abatido assim por não conseguir fazer muita coisa, doente, né? A gente fica amarrado no final das contas e, e não dá, ainda mais aqui, né? Que a gente trabalha com a voz, com vídeo e tudo, a gente precisa estar falando ali, puxando assuntos, né, na cabeça, tudo, e não dava, sabe? Eu fiz no sacrifício e eu tô muito orgulhoso de não ter deixado o canal em nenhum momento sem ter nada postado. Às vezes eu tive até que apelar para um conteúdo que já estava pronto e tudo, que eu não sabia muito quando eu iria lançar, eu tava esperando algum motivo, não sei o que tem, e aí eu acabei usando mesmo, mas eles estão aí para isso, né? De um jeito ou de outro a gente tem que usar esses métodos, assim, né? Pra quando a gente não estiver bem, a gente tem uma carta na manga e não deixar faltar nada. Então, tô muito orgulhoso que eu não deixei faltar nada. E agora que eu me recuperei das alergias, eu tô sofrendo um pouco mesmo com o mental, ele não tá dos melhores. E a oscilação que eu falo pra vocês, assim. E não tem como você traçar uma linha, assim, você tirar da equação essa alergia, esse período doente, e falar, se não tivesse isso eu estaria bem, eu não sei. Então é tudo emaranhado de coisas e às vezes não dá pra você saber o motivo certo, porque são milhões de motivos, assim, tem tanta coisa dentro do nosso corpo e tanta coisa fora que nos influencia, que mexe com tudo aquilo, que é impossível às vezes a gente saber de onde vem, mas eu sempre prezo muito pelo autoconhecimento. Então, o que dá pra desvendar, sabe, o que dá pra traçar uma linha, traçar um raciocínio, entender, eu sempre busco, mas às vezes tem coisas que são inexplicáveis, assim. O timing foi muito perfeito. Eu me recuperei e logo em seguida eu dei uma caída, tudo mais, dei uma desanimada, assim. E é isso que eu queria falar com vocês, meus amigos. Eu ando meio desanimado, meio sem forças e tô tentando entender o motivo do porquê dessa sensação. Já fazia um tempinho já que, graças a Deus, eu não tinha essas coisas, mas infelizmente elas vêm e não estamos preparados muitas das vezes, ou se não todas. Mas é verdade, e eu senti a necessidade muito grande de gravar isso aqui, porque isso aqui me ajuda, sabe? Falar com vocês aqui é um processo que me ajuda muito, então eu queria conversar com vocês sobre isso, pra não só me sentir melhor, como também ser uma coisa interessante, fazer uma conversa legal, assim, conversar com vocês um pouco. Acho que todo mundo sai ganhando nessa história, eu pelo menos tento fazer isso algo interessante, sabe? Eu não gosto de pesar o clima e ficar só na negatividade, descendo as coisas num nível caótico, assim, pesando tudo. Eu não gosto, eu gosto de transformar essas coisas, esses entraves da vida em histórias boas pra contar. Uma história que você vai contar e no futuro você vai dar risada vendo aquilo, você vai falar, caramba, eu passei por isso, tempos difíceis, não sei, mas eu quero trazer leveza na minha mais profunda tristeza. Olha só que rima bonita que saiu. Mas é verdade, quero buscar nessa tristeza, nessa solitude, algo interessante, algo que seja
legal, assim, algo que você possa tirar alguma coisa daquilo. Então eu não tô reclamando aos ventos, né, como se diz, como dizem os antigos. Tem aquele meme, né, do pai do Homer Simpson lá gritando com as nuvens, aí ele sai no jornal. E eu não quero passar essa impressão que eu tô gritando aos quatro ventos, desesperado. Só tô tentando ter um tempo legal, num período que não tá tão legal assim. Mas é verdade, eu tô desanimado e eu fiz uma busca reversa do porquê diabos eu tô desanimado. Não aconteceu nada, não tem nada de diferente acontecendo. E o nada, por vezes, é tudo. Mas, ao mesmo tempo, quem sabe? Tipo, eu, eu tenho minha busca pelo autoconhecimento, que ela é contínua. É um alicerce que eu tenho para minha recuperação, um alicerce que eu tenho para seguir em frente, sabe? O autoconhecimento é uma coisa valiosíssima e eu, desde o início desse canal, sempre fiz questão de advogar a favor disso e espalhar para vocês essa ideia de vocês buscarem, sim, o autoconhecimento. Mas, infelizmente, o autoconhecimento eles não nos dá a garantia de nós termos um autocontrole. Sabe? Tem falhas nossas que talvez nem em outra vida a gente consiga resolver, sabe? Então a gente tem que lidar com os nossos problemas da melhor forma possível. Eu tenho buscado motivos, entender. E eu cheguei, sim, a algumas conclusões, sabe? Eu passei, assim, por um tempo longe das redes sociais, né? Eu até contei pra você essa trajetória que eu tive, que tá documentado no podcast. Inclusive tem um SAS, né? Uma Sociedade Anônima dos Antônios da Sociedade, que ele ficou meio perdido no tempo, mas eu ainda vou editar ele, que foi num período bem barra pesada da minha vida que eu passei. E esse período eu acabei não compartilhando com vocês. Então eu ainda tenho que editar ele, só que eu tô esperando ficar melhor, porque eu dei uma evitada nele, porque as coisas que eu falei nele estavam pesadas, assim, sabe? Tava um clima pesado, assim, e ali foi tudo falando sobre mim mesmo, sabe? Sobre a guerra que eu tava lutando naquele tempo. Ali era o início de uma outra batalha que eu tive, e graças a Deus eu também consegui superá-la, e hoje eu tô bem melhor do que aquilo que eu tava passando, entende? Então ali eu toquei alguns temas também que me deixam assim mais tenso, sabe? Então eu preferi deixar ele na gaveta ali, tá salvo certinho, tá bonitinho, é só pegar um dia, editar, fazer o trabalho sujo da edição, depois botar a trilha sonora que eu já tenho separada, ver qual música se encaixa melhor em qual momento, e aí a gente bota pra frente, mas eu vou deixar ele guardadinho, bonitinho lá mais um pouquinho, porque agora não tem condições de tocar em certos assuntos, então deixei ele lá, mas eu queria falar pra vocês desse tempo que eu passei fora das redes. E não foi só isso, eu fui evitando várias coisas, assim, conteúdos, assim, eu fui assistindo cada vez menos coisas. E aí quando eu me vi doente, sem poder fazer aquilo que eu gosto de fazer, né, que são os vídeos, podcasts, eu me vi, assim, muito... O que eu posso dizer pra vocês? Me fugiu a palavra, mas... enxergo ela na minha mente, mas não consigo falar com a minha boca. É surreal quando isso acontece. Mas eu me senti num beco sem saída, assim, sabe? Eu me senti como se eu estivesse me enforcando e tivesse sem ar. Eu me senti sufocado de tanta coisa sem ter nada, sabe? Eu me preenchi por um vazio de coisas e eu não conseguia me distrair com mais nada. Então eu me vi simplesmente não fazendo nada. E isso me perturba muito, nossa, porque me remeteu a tempos onde eu tinha que lidar com a depressão e a ansiedade atacando juntos ao mesmo instante, e as duas lá no alto. E como é isso, assim? O sentimento é de você estar a 0 hora por fora e a milhão por dentro. Você fica deitado na cama sem ter força para levantar e fazer nada, e ao mesmo tempo por dentro você quer fazer tudo de uma vez ao mesmo tempo, sabe? É uma coisa agoniante, assim. É horrível essa sensação, e por muitas vezes eu não fiz nada na minha vida porque eu tava nesse ciclo. Eu tava com as duas coisas atacadas ao mesmo tempo e não tinha pra onde correr. A única coisa que eu conseguia fazer era deitar e eu não fazia nada, eu não conseguia me distrair com nada, assistir alguma coisa,
ouvir alguma coisa, até as músicas eu não conseguia, que é uma coisa que eu amo tanto, sabe, então eram uns bloqueios que me vinham, assim, então ficar sem fazer nada me remeteu um pouco a esses tempos sombrios que eu passei, claro, ainda não é, nunca vai ser 100%, mas eu considero que eu fiz um bom progresso em relação a esses tempos e hoje tudo está muito mais produtivo e eu estou muito mais feliz do que eu estava há anos atrás, assim. Sinceramente, se não fosse a terapia, eu não estaria aqui. Eu posso afirmar pra vocês, eu realmente não estaria. Mas o que eu quero dizer com isso é que me remeteu, sabe? Ficar sem fazer nada ali, sem nem conseguir assistir uma coisa para se distrair e não conseguir fazer nada interessante também, como algo produtivo e tudo mais, só ficar no canto me deixou meio mal, assim, me deixou meio abalado. E assim, e aí eu, aquela coisa, quando eu tomei a iniciativa, eu falei, não, já que eu tô nisso, assim. E outra coisa importante antes da gente prosseguir é falar que eu consegui compreender também o tédio, que isso antes me afetava muito. Quando eu tava entediado, eu queria morrer, sabe? Quando eu tava entediado, eu não conseguia pensar em nada, tudo tava horrível, e aí o dia só piorava, mas eu consegui aceitar essa coisa do tédio, que o tédio vai vir, o tédio é muito importante, meus amigos, porque tem vezes que a gente tá tão ferrado na nossa vida que a gente clama por dias onde nada está acontecendo, a gente clama por dias onde nada vai acontecer, que nada vai estragar nem melhorar o seu dia, a gente clama por esses dias mundanos, eles fazem muita falta nesses tempos sombrios, assim. Eles fazem muita falta quando a gente tá lascado, sabe? Quando acontece algo de ruim, quando as coisas ruins não param de acontecer. Então eu aprendi a valorizar o tédio. Então não era só o tédio que eu tinha, mas sim os bloqueios de não conseguir fazer nada e ficar deitado olhando pro teto, sabe? Eu não consigo me conformar em só fazer isso. Então eu falei, pelo menos eu tenho que achar alguma coisa pra me divertir. Pelo menos eu tenho que achar alguma coisa pra não entrar em pensamentos cíclicos de novo e toda aquela história, sabe? Eu queria algo só pra me distrair enquanto não tava tão legal e conseguir ver uma outra coisa, ver uma coisa legal, uma coisa interessante. E nisso, foi aquela coisa, né? Quando você derruba o muro de Berlim, você pode esperar que vai ter festa a semana toda, né? Vai ter aquele rebuliço, tudo, e com razão, né? Sabe? Então, foi como se eu tivesse derrubado um outro muro de Berlim em mim. Eu já fiz isso algumas vezes, eu uso sempre essa metáfora pra vencer algum bloqueio, porque é isso que acontece, a gente tem os nossos exageros, a gente tem os nossos hormônios, as nossas vontades, e isso não dá pra ser desconsiderado, a gente não consegue ficar regrado o tempo todo. Então eu tive muita disciplina em sair das redes sociais, porque elas estavam me afetando de alguma forma, então se eu estava elas deixando me afetar, eu não vou ficar lá que nem um idiota nas redes sociais reclamando, né? Falar, tem que ter essa rede social, sou muito ruim, eu não queria estar aqui. Não, isso não tá legal pra mim, o que eu vou fazer? Eu vou sair delas e vou me virar sem elas, sabe? Tipo, eu não vou ficar sofrendo uma coisa que eu posso simplesmente tomar iniciativa. Então, as pessoas hoje em dia não têm muito esse autocontrole. Elas dependem muito de coisas que às vezes fazem elas ficar mal. E elas continuam nessa coisa, sabe? Elas continuam dando murro em ponta de faca, assim. E se não tá saudável, não tem o que fazer. Eu falo, essa luta minha que eu tenho contra a rede social é simplesmente uma luta contra moinhos de vento. Não é uma luta que eu possa ganhar e eu sei que eu não vou ganhar, não vou mudar o mundo, eu não vou mudar a internet. O que eu posso fazer é mudar as pessoas ao meu redor, as pessoas que eu tenho contato. E aí sim, por pormenores, assim, por coisinhas pequenas, a gente cria uma comunidade, e nessa comunidade a gente cria coisas boas. É isso que eu posso fazer, é criar coisas boas e não destruir o que tá errado, sabe? Não destruir o que tá me incomodando. Não, tem lugar pra todo mundo e eu só quero achar o meu espaço. A minha luta é pra isso, sabe? Então, esse é meu movimento. E isso que eu quero fazer é criar uma comunidade, nessa comunidade espalhar as boas palavras que eu pretendo e ouvir também, tá? Ter espaço para conversa, para o diálogo e abranger todo tipo de pessoa. Criar uma coisa legal, é isso que eu quero fazer. Então, quando eu percebi que as redes sociais estavam mexendo muito comigo, estavam me estressando muito com elas, eu simplesmente falei, não, é hora de parar, isso aqui não tá fazendo bem. E um dia que eu estiver melhor, eu volto. Sabe, não precisa ser aquela coisa definitiva, assim, aquela coisa 880, sabe? Não, nunca mais vou voltar pra essa pocilga, sabe? Não, não é assim, sabe? Não precisa ser assim, né? Quando você estiver melhor, você volta. Quando você se sentir mal, você sai.
Você sabe os momentos onde ela vai te fazer mal, você sabe os momentos onde o clima vai estar pesado, você sabe quando o clima vai estar mais ameno, sabe quando vai ter nada acontecendo, e é a vida que segue assim, sabe? Então eu tirei muito peso disso e, e consegui voltar, sabe? Mas eu voltei e voltei a fazer muitas coisas que há muito tempo já não fazia. Então eu voltei a entrar no Twitter mesmo, sabe? É uma rede onde tem muitas pessoas e eu entendi um pouco mais como aquilo funcionava, assim. Curiosamente, enquanto eu estive fora do Twitter, eu consegui observar um pouco e ter um entendimento legal sobre o que de fato estava acontecendo, sobre como eu podia lidar, as estratégias que eu podia traçar. E nesse tempo que eu fiquei sem Twitter, eu até entrava assim no Facebook da vida, no Instagram, porque eu precisava divulgar as minhas coisas também, né? O Twitter foi o único que eu abri mão 100% até pra divulgar. E nos outros eu divulgava minhas coisinhas, sabe, no Instagram. Inclusive, me sigam lá, Figurante Podcast. E tudo mais, mas eu fazia. O meu objetivo era só esse mesmo, era postar minhas coisas, mas às vezes a gente tava tão assim que a gente acabava scrollando o feed, vendo as coisas e tudo. E assim, eu fui notando umas coisas, meus amigos, que mudaram um pouco a minha percepção. Antes eu tinha aquela mancha muito grande só em relação ao X, sabe? Só em relação ao X. Porque lá, claro, sempre foi a rede social mais odiosa e tudo mais. As pessoas se degladiam por nada e morrem por porra nenhuma, sabe? É sempre assim, não tem muito o que fazer. Só que eu não tinha muito entendimento das outras e ali eu percebi uma coisa, sabe? Conversando, entendendo, observando, que no Facebook era legal ver, por exemplo, as postagens dos meus amigos. Nessa parte não tinha problema nenhum, é uma conexão que a gente faz e por muito eu já escolhi acabar com as conexões da minha realidade para viver a realidade de pessoas que estão na internet e eu falo isso porque eu tomei a decisão de acabar com o meu perfil público, assim, com o meu perfil que eu tinha os amigos da minha cidade, que eu tinha mais contato com não só família, mas com as pessoas ao meu redor, assim, que vivem a minha realidade também, tudo. Eu cheguei num ponto que eu não quis mais saber dessa vida, eu não, assim, o Paulo na internet, usando assim, acho que fica mais fácil fazendo separação de Paulo e figurante. Antes eu tinha um perfil pro Paulo e um perfil pro figurante no Facebook. O perfil pro Paulo era as coisas ao meu redor, pessoas que eu estudei junto, pessoas que eu tenho contato, ou tive contato, porque hoje em dia eu não tenho contato com muitas pessoas. Mas é aquela coisa, pessoas que a gente vê visualmente, aquelas pessoas que a gente pode fazer contato, que elas estão ali na sua área, na sua região, assim, elas existem, estão ali a poucos quilômetros de distância. E, e então existia o Paulo e existia o figurante, só que em determinado momento, por várias coisas que eu passei, eu não quis mais saber de Paulo na internet, sabe? Eu não... Por muito eu tentei ser uma pessoa só, conciliar as duas coisas, mas isso foi se esvaindo, eu fui desanimando disso, eu passei por tempos muito difíceis, assim, foi horrível tudo aquilo que eu passei, e aí eu peguei um trauma tão grande que eu não quis mais saber de conciliar essa coisa do Paulo na internet e tudo, e aí eu mudei, e só existia agora o figurante, sabe, só existia aquela coisa da persona, do cara que tá ali fazendo os memes, cara dos memes, da edição, depois que essa coisa dos vídeos veio depois até. Eu demorei pra começar a fazer conteúdo assim, né? Apesar do NBcast já ter uns 5 anos, assim, mas antes de produzir esse conteúdo tipo de podcast e vídeo, audiovisual, eu era mais do meme mesmo, das páginas, da criação, da edição. Então, sobrou só o figurante. E por muito foi isso, sabe? Então, eu conheci pessoas novas, eu aprendi a valorizar as pessoas que estão na internet também. Hoje eu não tenho uma distinção de quem é meu amigo na vida real e de quem é meu amigo na internet, não. Pra mim o caminho é o mesmo, sabe? A única coisa que separa é a distância. E as pessoas estão lá, as pessoas que querem seu bem, querem seu bem em qualquer lugar do mundo. Então eu aprendi a valorizar muito isso e hoje eu tenho muitas amizades, sabe? Pessoal do NBcast, pessoas que eu conheci pela internet e por mais que eu não troque tanta ideia, eu não seja o cara mais sociável do mundo, longe disso, eu sou péssimo. Eu sou horrível, meus amigos. Vocês não fazem ideia quão horrível eu sou com socialização, mesmo pela internet. Mas ainda assim,
A gente entende ali. Do meu jeito, eu tento valorizar as coisas, mas é muito difícil, sabe? Eu tenho uma condição, algumas condições, e tudo fica mais difícil. E, sabe, me dói. Eu não sei. Quando eu falo desse assunto, eu fico sensível. Mas eu não quero chorar em podcast. Eu nunca imaginei fazer isso. Mas me dá uma vontade genuína de chorar que eu não consigo controlar quando eu falo de laços, de amizades. E de como eu não sou bom em manter relações. Assim, eu tenho meus defeitos e tem coisas que eu não posso mudar. E eu tenho que aprender a lidar com isso. Mas tem que mostrar para as pessoas que está tudo bem, sabe? Que às vezes não falar com elas, assim, às vezes não ter aquele laço maior, não é um problema, porque eu gosto delas. Só que eu não sei muito bem como demonstrar isso. Isso me dói muito. Mas desculpem, meus amigos, desculpem. Perdi o foco da nossa conversa. Desculpem, não era pra isso acontecer. É que sempre, quando começa, sabe, só queria tocar na superfície, mas quando começa não tem jeito, é uma coisa que tá dentro de mim, é uma mágoa que eu não consigo lidar muito bem, mas eu tô caminhando pra isso. E queria dizer que eu não consigo ser sociável. Muitas vezes as pessoas se afastam. E eu não sei como trazê-las de volta. Mas tudo bem. Continuando, assim, eu tava falando do figurante e de como só sobrou a persona, digamos assim. Eu comecei a focar muito mais nisso e tirar muito o Paulo, sabe? A pessoa por trás de tudo isso. E fui fortalecendo essa ideia e fui criando conexões com outras pessoas que eu admiro. Então, no Facebook, por exemplo, ainda tenho meus amigos, assim, pessoas aqui da cidade que ainda tenho contato, sabe? Pessoas que eu amo muito. E tem também pessoas que eu conheci através da internet que eu também amo demais. Eu sempre via eles lá, sempre dava uma curtida no post. E tentava estabelecer esses laços. Então, quando eu voltei pro Facebook, pro Instagram e vi essas pessoas, eu dava mais valor, só que eu cheguei num ponto que... Calma. Calma aí que com essa voz não dá pra gravar. Deixa só passar isso aqui, aí eu já retomo o raciocínio, meus amigos. Eu não quero fazer cortes, nem nada. Eu tô bem. É que é só um assunto mesmo, assim. Agora eu comecei a ter que explicar, né? Mas assim, é que quando eu entro nesses assuntos, assim, que eu, de novo, só ia tocar pela superficialidade mesmo ali, sabe? Só pela superfície. Mas aí eu acabei chorando, sabe? Isso aconteceu também na terapia, sabe? Isso aconteceu exatamente igual, não tinha pretensão nenhuma de abordar um assunto assim e de chorar nesse assunto, mas quando eu só toquei, eu já chorei. Mas é um problema que eu tenho, assim, uma coisa assim, eu tenho algumas condições que eu ainda não me sinto confortável em compartilhá-las, mas muito do que eu sou, eu acabo não conseguindo ter relações, mostrar o quanto eu gosto das pessoas e quanto eu gosto das pessoas ao meu redor. E isso sempre acaba em muitas vezes as pessoas se afastando e eu não consigo, sabe, estabelecer um contato de novo, assim, e sempre sobra cada vez menos gente na minha vida. Então é um problema que eu tenho, porque eu não sou muito social, só que ao mesmo tempo eu me importo muito, só que eu não sei demonstrar isso para as outras pessoas, e às vezes as outras pessoas não conseguem enxergar tão bem isso.
E aí, aquela coisa de respeitar o espaço, não sei, umas coisas que são meio turvas pra mim. Eu não entendo como funciona muito bem a relação com as pessoas, mas eu queria achar um jeito de demonstrar que eu gosto delas, que eu quero elas perto de mim, que eu vou fazer coisas por elas, e elas vão fazer por mim também, nós vamos fazer juntos coisas, e assim por diante. Então, não sei, eu gosto de ser mais solitário, sabe? Tipo, de fazer meu caminho, ficar no meu canto, fazer do jeito que eu quero, de como eu acho melhor. Gosto muito da solidão muitas vezes. Ela é positiva pra mim. Mas a sensação de ficar cada vez mais solitário, ela dói muitas vezes. E de saber que eu tô aprendendo ainda, sabe? Eu acho que tudo é questão de aprendizagem, então eu acredito que dá pra mim reverter um pouco essa situação e aprender, não reverter, mas criar novas situações que sejam favoráveis, sabe? Novas situações que sejam boas, que sejam positivas. Então eu acredito, tô no processo pra isso, eu já dei meus passos ali, já comecei essa caminhada de conseguir, sabe, fazer mais amigos e dar valor aos amigos que eu tenho, que eu amo muito eles, sabe? Eu gosto muito do pessoal do NBcast, que a gente grava junto há muito tempo. Uns vieram mais cedo, mas tenho um carinho enorme por todos eles. Tenho um carinho enorme pelo pessoal da escola que ainda fala comigo, sabe? Eu gosto muito deles. E que é difícil pra mim, às vezes, saber como fazer o certo, assim, como, não sei, um problema que eu tenho. Mas eu acredito, sim, que dá pra melhorar essa situação. Eu tô no caminho pra isso. Mas não posso mentir que eu não sei lidar muito bem com isso, sabe? Eu lembro que na escola era tudo tão fácil, eu conseguia me dar bem com as pessoas. Eu sempre fazia o máximo pra me dar bem com todo mundo. E nessa que eu vi que muitas vezes, quando tem uma máxima que eu não concordo com ela, eu realmente não concordo, mas às vezes a gente sente uma dura realidade de que quando você é amigo de todo mundo, você não é amigo de ninguém. Eu não acredito nisso. Mas na escola era assim, eu me dava bem com todo mundo porque eu genuinamente me importava com as pessoas, eu queria que elas estivessem bem e que eu estivesse bem com elas, eu ajudava todo mundo, eu era gentil com todo mundo e nunca esperei nada em troca. E seria um erro esperar qualquer coisa em troca disso, eu só queria que as coisas ficassem bem, mas às vezes as coisas se afastam. E sim, as pessoas têm que seguir suas vidas. Eu fico muito feliz em ver os amigos indo bem, sabe, se dando bem. Eu realmente fico genuinamente feliz por elas. E na escola eu tava sempre rodeado por pessoas e assim, e às vezes não é nem muito bom você fazer muitos amigos, porque às vezes quando você tá andando com um, aí já tem um grupo que não quer que você anda com ele, aí eu não discriminava ninguém, sabe, eu andava com todo mundo, dava risada com todos, tinha um tempo bom com eles, não separava ninguém, não segregava ninguém, mas talvez numa realidade acaba não sendo a coisa mais sociável do mundo você se dá bem com todos. E hoje eu trilhei um caminho muito sozinho, mas de novo eu gosto muito das pessoas que eu conheci nesse caminho e tenho um apreço muito grande por elas. Então eu espero conseguir manter pessoas ao meu lado e eu acredito ainda que eu vou conseguir superar tudo isso, sabe? Seguir em frente. Agora sim, mais ou menos. Agora que eu consegui contextualizar um pouco pra vocês, passou, sabe? Passou, agora sim eu posso prosseguir com o podcast. Peço desculpas aí por tudo isso. É algo que é mais forte do que eu, meus amigos.
Sim, eu acho que eu não consegui explicar muito bem o contexto das coisas, mas é algo que, ó, há muito tempo já vem comigo e agora. E não é por isso, sabe? É por isso que é surreal, sabe? Isso aqui não tem nada a ver com o momento que eu tô passando agora, assim, com, com o que eu tô. Tipo, porque eu tô desanimado agora. Isso não é um assunto paralelo, sabe? É um assunto que eu já passo há muito tempo, assim, eu já sofro com isso e agora só foi porque eu toquei mesmo. Eu fui falar em rede social, fui falar em amigos, rede social, em Paulo, em figurante, aí você já viu, né? A gente já faz a maçaroca toda, mas agora sim, agora sim estamos aí 100% de novo, né? Foi de novo uma turbulência aqui no nosso podcast, olha só, falando turbulências, elas vieram, mas agora a sensação passou. E o que eu queria dizer é que eu observei, assim, que o algoritmo do Facebook também não é tão legal, assim, que o legal é ver os seus amigos ali, as pessoas que você gosta, elas compartilhando as coisas, você curtindo, interagindo, isso é legal, é muito melhor, é, ela é melhor otimizada pra isso, digamos assim, só que o conteúdo que elas vêm e te joga, né, que hoje não tem mais uma linha de tempo consistente, que antes era só os seus amigos, as páginas que você curtia, hoje é aquela coisa insana que veio com o Instagram, sabe, que veio pro Twitter, mas eu acho que, se não me engano, a rede social que começou com isso foi o Instagram, de jogar muito assim, aí o Twitter seguiu logo em seguida, que o Twitter antes também era aquela coisa de você seguir e aparecer só quem seguia em ordem cronológica ainda, hein? E tinha aquela coisa de ser uma ordem cronológica e, e aí era uma vibe diferente, assim. E aí o Facebook também foi nessa onda, obviamente, né? Então, o conteúdo que ele me joga de outras pessoas que não são meus amigos, ele joga pelo algoritmo mesmo. Nossa, falei que não é americano algoritmo. Mas o algoritmo ali das páginas, das publicações e tudo, eu vi que era tão nocivo ou então pior até do que eu via no Twitter, porque ali eu via muita mais falsidade. Eu vi as pessoas ali com opiniões mais limpinhas, assim, querendo sempre parecer maior que as outras, parecer superior moralmente que todo mundo. Eu falei, caramba, eu tava reclamando de lá, mas aqui a coisa não tá melhor não, meu amigo. Então, eu percebi que o Facebook também tem seus problemas, assim, parecia assim, quem usa Facebook hoje em dia? Facebook é uma rede mais de boa, né? Assim, os grupos do Facebook ainda são legais, porque, de novo, o grupo é uma coisa mais nichada, e acho que é muito interessante você reunir um nicho. Ali você cria a sua tribo, digamos assim, as suas leis tribais e tudo mais. Então, os grupos ainda é uma ferramenta muito boa. Os amigos também são uma ferramenta muito boa. Mas o algoritmo dele em si, tirando essas partes, é muito ruim, sabe? É muito nocivo também, porque é uma outra realidade, assim. É uma realidade que pra mim é muito falsa, sabe? Eu não vejo vejo pouca coisa real nas palavras que eu li ali enquanto eu não tava fazendo porcaria nenhuma. Então, eu, eu ficava abismado. E aí eu percebi que, apesar de tudo, no Twitter as pessoas estão falando a sua verdade, sabe? Se o ódio tá naquele meio todo, é porque o ódio tá nessas pessoas também. O ódio tá em todo mundo pode ter ódio e vão extravasar algumas vezes, mas eu não falo disso. E eu falo do natural. Ali as pessoas estão sendo elas mesmas, as pessoas estão sendo. Estão falando o que pensam ali e estão dando a sua opinião, independente de qual ela seja, elas estão se expressando. Mas pelo menos ali não tem uma bolha de cristal, sabe? Não tem pompas ali. As pessoas estão sendo o que elas são, o que elas querem ser, seja lá o que for, elas estão ali falando aquilo que pensam. E isso tem um valor muito grande. Então, eu prefiro ficar numa rede que apesar de ter muito ódio e tudo mais, mas mentalmente bem e mentalmente seguro, porque bem a gente não tá, todavia, mas mentalmente seguro, eu prefiro estar numa rede onde as pessoas falem mais as suas verdades, que expressem sua visão de mundo, por pior que elas sejam muitas vezes, por pior palavras que as pessoas escolhem, do que estar numa rede onde nada acontece e tudo tá lindo, tá maravilhoso e, e as pessoas tentam moldar a sua opinião de um jeito bonitinho, assim. Eu só não gosto, eu prefiro o natural do que industrializado, sabe?
Então eu percebi isso, eu fiz essa reflexão, conversei com um amigo meu e deu pra ver mesmo a diferença do Twitter pro Facebook. Então eu voltei a usar, até porque no Twitter tem coisas boas, assim, coisas de nicho também. Tem coisas que eu só fico informado por lá, que não chegam nos jornais, assim, nas notícias aí do YouTube, né, que tem a aba de notícias deles lá, ou então naquelas notícias do Google, não chega, o algoritmo não manda. O Facebook, então, a notícia ela é horrível, sabe? Nossa, é horripilante, não funciona. E lá é tudo em tempo real. Então, você é bombardeado por manchetes? Você é bombardeado por manchetes. Você é bombardeado por narrativas pré-fabricadas? Sim, todo mundo já tem uma narrativa pronta. Quando o fenômeno acabou de acontecer, os caras já viram especialistas da noite pro dia. Tipo, se no dia passado, digamos assim, se ontem o cara era especialista em como tirar leite de vaca, hoje ele é especialista em sei lá, em como fazer uma lasanha. Se bem que da última vez que um cara tentou fazer uma lasanha no Twitter, não deu muito certo. Coitado. Tem que rir, mas a gente tem que rir. Mas é verdade. Assim, surge um especialista, então toda rede social tem seus problemas, deu uma perfeita, eu não tô querendo dizer que uma é melhor que a outra, eu só acho, na minha opinião, que eu prefiro ficar com uma verdade, assim, que as pessoas ali sendo verdadeiras e mostrando seus defeitos e algumas virtudes, do que só pessoas vomitando virtudes que não fazem parte dela e querem empurrar pra cima da gente, entende? Então, eu vi que era muito mais saudável viver nessa realidade, porque ao menos era uma realidade. E foi essa reflexão que eu fiz. E aí eu consegui voltar pro Twitter, né? Consegui ver as coisas, assim. Não tem nicho que eu tento evitar, sabe? Eu acho que hoje em dia tem pouca coisa produtiva mesmo, sabe? Sim. E não é culpa da rede social agora é culpa da nossa realidade mesmo. Como, por exemplo, tem uma frase que eu guardo no coração, o saudoso Alborguete. É uma frase, assim, muito boa mesmo, que devia, sei lá, tá tatuado na mente de todo brasileiro, mas ele fala a seguinte frase: todo dia tem uma merda explodindo em Brasília. Isso com aquele sotaque, com aquela voz maravilhosa que ele tem, sabe? Com aquela atuação imprescindível. Mas é verdade, todo dia tem uma merda explodindo em Brasília. Então sempre vai ter política pegando fogo, de tudo quanto é lado, seja lá como for. Aí o futebol também tá horrível. Nossa, como tá intragável isso. É só um clima pesado, assim. Pra qualquer um que você torcer, você vai estar se degladiando lá, sabe? Vai ter todo mundo tem seus problemas, mas sempre os seus parecem os piores do mundo, que não tem a mínima solução e não tem a mínima condição de você conviver junto com todos aqueles problemas, que algo precisa acontecer e assim por diante, e aí aquela coisa toda. Então, é um espaço para reclamações, e elas são válidas, a gente precisa extravasar de alguma forma, claro, tem meios para isso, mas eu não gosto de colher essas coisas, então eu não acho meu lugar, sabe? Eu percebi isso, que eu não tenho um lugar pra mim. E é por isso que eu quero criar o meu próprio espaço. Eu quero criar com vocês, criar a nossa comunidade pra gente conversar. E eu não quero ficar inserido numa bolha também só nisso. Não, eu quero ter as experiências do mundo real e levar isso de uma outra forma. Levar isso na minha interpretação, levar isso com a minha visão de mundo e espalhar aquilo que eu acredito que seja o certo. Então eu percebi que não importasse em qual rede eu fosse, eu não ia achar o meu lugar, eu não ia achar um espaço confortável, assim, é difícil, sabe? Por isso até que o nome desse podcast é A Sociedade Anônima dos Antônimos da Sociedade, porque no fundo é isso, não tem pra onde correr. E foi justamente isso que eu percebi, assim, eu tento evitar, sabe, no Twitter, assim, muito barulho também para pouca coisa. E aí eu voltei a usar o Twitter, né? Percebi todo esse movimento, já vi que as coisas são assim mesmo. E agora com a mente mais segura eu consigo enxergar de uma maneira saudável. E também quando não tiver saudável, eu vou ter a consciência de falar, não, agora eu vou dar uma parada. Então, tá tudo certo, sabe? Eu consegui resolver esse problema. Consegui voltar a assistir umas lives também, sabe? Tanto na Twitch como na Kik, né? A rapaziada tá bem animada com a Kik. Eu acho que, que tá aproveitando bem essa bolha da Kik. Alguma hora as coisas vão mudar, mas
Pra quem tá trabalhando lá e tá tentando uma vida honesta, siga em frente, sabe? É hora de aproveitar mesmo. Então eu assistia, só que aí que tá. Isso acabou mexendo um pouco com o meu ciclo do sono, sabe? Que é uma coisa que eu vi que é muito importante, assim, pra mim. O alicerce da minha recuperação é a questão do sono. Sabe? Nossa, é um aliado muito grande, eu advogo pra todo mundo. Que você ter um sono ali regulado, não precisa ser muito regrado, sabe? Não, você acha o seu tempo, você acha nas suas condições ali, quando você precisa fazer suas coisas, suas tarefas, você coloca ali um limite, você coloca ali na sua rotina. E eu tinha ali uma, mas aí, como as lives que eu gosto de assistir geralmente ocorrem de madrugada, e aí às vezes a gente gosta do ao vivo, né? Por mais que, sei lá, amanhã eu possa assistir o VOD, sabe? Eu posso assistir a gravação. O legal, às vezes, é muitas vezes você assistir ao vivo, vivenciar aquilo e tudo mais. Então eu tenho que achar um equilíbrio. Porque aí, para até de madrugada, aí eu quero ver como termina a situação e tudo mais. E aí já viu, né? A gente já perde um pouco, mas eu tava precisando encontrar coisa porque eu não tava assistindo mais nada. Então, de repente, quando se abre, você se abre muito, sabe? Você vê muita coisa, você consome muita coisa. Então, eu também não decidi não me censurar. Falei, não. O corpo tá pedindo isso, vamos dar isso pro corpo, a gente dá esse choque, depois a gente vai regulando, sabe? Depois a gente vai, como que fala? Vai se moldando ali e faz o melhor possível. Então foi minha consciência até essa perda e também tem outra história, assim, antes eu tinha uma rotina, eu consegui criar uma rotina, olha só, de uma maneira bem acidental, mas funcional, e assim, pra dormir, eu sempre assisti a mesma coisa. Eu separei uma série do streamer favorito meu, assim, do cara que eu admiro pra caramba e me inspiro muito, assim, inclusive nos vídeos aqui do canal, é muita inspiração de lá. É do Varg Skeletor Joe, ali do Vinesauce, e ele é uma inspiração muito grande pra mim. E tem uma série dele que eu amo, que é do Voices of the Void, sabe? Voices of the Void. E é uma série, assim, é um joguinho, sabe? É um jogo indie, assim, que o desenvolvedor desenvolveu por causa dele, sabe, inspirado na série dele de Signal Simulator, e basicamente o jogo gira em torno de você ser ali um cientista, ali, um pesquisador, seja lá como for, e você tá no meio do nada, no meio de uma floresta lá, e você tem que ficar pesquisando sinais ali, cuidando de sinais ali, tipo, recebendo sinais do espaço, sabe? Pra ver os sons e analisar os ruídos e tudo mais, a vida fora da Terra. E tem essa pegada de Alien, e ela é bem sutil, não é? Coisa de jumpscare, uma coisa bem cozy, como a galerada, a rapaziada aí costuma falar, né? Meio cozy, assim. Tem uns sustos, assim, tem uns momentos. E é um jogo maravilhoso, e assim, ele é muito bom pra pegar no sono, sabe? Porque muitas vezes é repetição, sabe? É o cara ir lá, pegar o sinal, fazer todo o trabalho analógico ali, que é tudo analógico, e faz todo o trabalho. E é uma repetição, e tem sim os eventos, né? Tem os eventos dos aliens ali, das coisas que acontecem, mas é muito incidental. Basicamente você tem que jogar o jogo. Você tem que jogar o jogo como ele é. Então é aquela coisa, você vai fazendo as mesmas coisas, vai tendo umas surpresas ali, mas é um tom bem leve, bem baixo, assim. E me ajudava muito pra dormir, porque eu gostava de assistir, então eu assistia até um ponto. Aí, em determinado momento, eu fechava o olho e continuava ouvindo as histórias, né? Porque tinha muita história, muita coisa contada ali que era muito interessante. E aí eu ia relaxando, sabe? Era uma coisa tão confortável pra mim, sabe? Não é aquela coisa, da TED, que as pessoas tinham. Hoje já vejo que compreendem mais, mas antes tinha essa visão, se você dormiu assistindo alguma coisa, é porque você achou chato. Não, eu achei tão confortável que eu consegui dar a permissão da pessoa no meu ouvido pra mim dormir. Tipo, é tipo quando um cachorro vira com as 4 rodas pra cima, assim, sabe? Vira com as 4 patas pra cima e dá os órgãos vitais pra você passar a mão, assim, sabe? Tipo, ele deixa exposto os órgãos vitais, e você consegue passar a mão na barriguinha dele, tudo mais, fazer um carinho. É sinal que ele confia tanto em você que ele se abre. Então, a mesma coisa aqui com a série, sabe? O jogo é tão legal, assim, é tão interessante aquela vibe que você fala, não, eu me sinto confortável o suficiente pra dormir ouvindo isso aqui. Então foi a estratégia que eu tracei e funcionava muito bem, só que aí que tá, eu fui assistindo, né, geralmente essas lives tinham, sei lá, o que, umas 4, 5 horas, muitas vezes, outras tinham 2 horas, assim, eu fui assistindo os episódios, só que chegou num ponto que eu cheguei até onde a série tá.
Sabe quando você maratona a série, chega onde ela tá saindo agora? Então, foi assim comigo. E aí eu fiquei meio assim, caramba, não tem outra coisa pra substituir isso, sabe? E isso fazia uma parte tão grande da minha rotina que agora que não tem mais, o que eu vou fazer? E eu fiquei um tempo sem saber o que fazer, sem traçar uma estratégia que funcionasse tão bem, aí eu fiquei meio perdido, sabe? Então você viu como tudo foi meticulosamente acontecendo pra acabar ali com aquele ciclo de sono bem definido e tudo mais, sabe? Então eu fiquei refém disso, sabe? Refém da série e não encontrei muita coisa pra substituir, sabe? Outra coisa que seja nessa vibe. E aí, em relação às lives também eu queria assistir, então eu alonguei um pouco mais, mas até então tava me segurando, sabe? Eu mantinha ali, falei, não, das 2 eu não passo, 2 da manhã já desligo tudo, vou dormir, no dia seguinte eu continuo assistindo, e aí tava funcionando. Só que aí teve alguns dias também, de novo, como eu falei, tudo meticulosamente acontecendo. Teve dia que eu fui comer um rodízio de espetinho ali, comemorando aniversário da minha tia. E aí eu fui lá, e aí eu comi tanto, e aí cheguei em casa, e você chega com a barriga daquele jeito, não dá pra deitar, né? E aí eu tenho uns probleminha também, meio que você vai arrotando ali pra aliviar a tensão, né? Aquele doído, assim, dos gases que a carne produz ali, que a carne é lativa ali. É a química do nosso corpo, é o nosso estômago, isso, o nosso estômago produz. E aí eu não consegui dormir, aí você vê a live lá, e você fica, e você quer saber como acaba aquilo, e aí você vai. E aí foi um dias assim, eu não consegui, aí teve a vez também que eu gravei o vídeo lá do energético, né, que eu recomendo vocês assistirem, do Cabron Energy Drink, sensacional. E aí também, por mais que eu tava tomando só golinhos, assim, pô, tem 7 energéticos diferentes, sabe? É a 7 esmeralda do caos, você vira o Super Sonic no final, sabe? Como que você vai se recuperar daquilo, meu amigo? Não tem jeito, sabe? Então foram uns dias assim que me deram umas derrapadas e aí eu dei uma alongada, mas em todo momento eu me mantive assim e de não varar o dia, sabe? De dormir de madrugada, mas não ficar com aquela tendência de ficar acordado até o dia e tudo mais, não. Sempre mantendo a segurança ali, extrapolando, mas consciente. Não é festa também não. Então, tudo aconteceu para que desregulasse meu sono e isso me enfraqueceu. Então eu sei que se hoje eu tô meio abatido, tô meio abalado, parte disso é por causa que o meu sono não tá tão regulado assim. Porque aí eu acordo num meio tarde, aí já acordo quase quando minha mãe e o pessoal chega do trabalho, e aí eu já não tenho tanta força, aí quando eu vejo já é noite, aí, sabe, eu não consigo fazer nada produtivo. E aí os dias passam muito rápido. E aí eu sinto essa culpa de não estar fazendo nada interessante e os dias passando rápido e ficando pra trás e papapá, e você já viu, né, o que a mente já fez pra você. Então, é uma coisa que eu tenho que acertar. E hoje, minha missão é essa. Hoje eu tô gravando aqui o podcast de noite, mas assim que eu acabar isso aqui, eu vou tomar um banho e vou dormir, sabe? Eu vou desmontar tudo aqui, né? O chroma key, minha cama que eu tenho que ajeitar também. Mas hoje eu tenho essa missão, sabe? De voltar a regular meu sono pra me fortalecer novamente, porque eu me sinto enfraquecido. Foi importante esse processo. De novo, de observar um pouco mais como é quando eu não tô com sono tão bem. E eu me vejo enfraquecido quando eu não tô dormindo tão legal, assim. Quando meus horários não tão legais, eu tô conseguindo me sentir enfraquecido. Então isso também é um dos fatores do porquê eu tô desanimado. E é isso, sabe? É uma turbulência. Assim, eu tô meio sem energia para as coisas, assim. Energia pra botar em prática, eu tô sem os meus impulsos, que eu tenho muito disso, assim, pra fazer as coisas, eu geralmente tenho um impulso que vem lá de dentro, é uma força que eu tenho, eu falo, não, eu tenho que fazer tal coisa, eu vou fazer essa coisa independente do que aconteça, aí às vezes esse impulso é uma ideia muito criativa, às vezes esse impulso se dá um vídeo muito legal, ou então eu gravo o vídeo, mas aí o impulso vem na hora da edição, e aí eu faço uma edição caprichadíssima e fico muito feliz com o resultado final. Às vezes, então, é uma reflexão que eu faço. Ou então, um podcast mesmo. Eu sinto o impulso de fazer o podcast. Vou lá, faço tudo legal. Na hora de editar, eu falo, caramba, não preciso fazer nada na edição. Porque já tá tudo bem feito. Eu só vou fazer o trabalhinho aqui e tá tudo certo, sabe? Então,
eu tenho muito impulso criativo, sabe? Ou então um impulso que me faz fazer as coisas mesmo. E, e agora tá fazendo um pouco de falta isso. Por mais que agora eu tive o impulso de gravar, eu gravei mais pra me afagar um pouco, sabe? Pra me dar um abraço. Eu tava precisando, meus amigos. Tava precisando desse abraço. E eu gravei o podcast hoje por isso, sabe? Não foi pela criatividade, porque eu nem sabia por onde começar. Eu só ia falar. Tipo, a única coisa que eu tinha anotado na minha cabeça, porque eu não anotei em papel nenhum, em texto nenhum, seja lá o que for. Mas a única coisa que eu ia falar pra vocês é, meus amigos, hoje o podcast não vai sair na quinta e eu tô desanimado. Eu só ia falar isso, sabe? Eu só tinha programado isso. Não sabia pra onde ia ir, por que ia vir. Porque o SAS aqui é muito interessante por isso, eu não tenho controle. Por mais que às vezes eu faça ali sim uma estrutura, falei, não, eu tenho que abordar esse tópico e aquele tópico. Mas eu não sei, eu nunca anoto qual eu vou falar primeiro, sabe? Nunca, sabe? Eu deixo muito rolar, assim, eu só falo, só anoto pra não esquecer, porque já aconteceu disso também, deu ter umas coisas na cabeça, falar, não, preciso falar disso, aí o assunto desenvolvia tão bem em relação a outra coisa que eu acabava esquecendo de uma coisa importante que eu queria falar também. Então, de vez em quando eu tenho muito assunto mesmo na cabeça, ou então quando eu vou falar de coisas que aconteceram, de tópicos ali, sejam semanais, sejam da minha vida, sejam do que for, aí eu deixo anotado só pra não esquecer, mas hoje foi feito só na raça. O podcast foi feito com raça. Mas assim, e aí eu fui tentar entender ainda, né? Eu fiz todo esse processo, né? Eu fui passando de ponto a ponto pra saber o porquê eu tava desanimado e tudo mais. E aí me lembrou muito uma música, né? Que chama Hoy Estoy Raro, do Quarteto de Nós, uma das minhas bandas favoritas, assim, uma banda uruguaia. E a música, assim, Estoy Raro, né? Raro quer dizer essa coisa meio de você não tá se sentindo bem, você tá meio estranho, né? Tô me sentindo estranho no sentido negativo da coisa, assim, não tá tão legal. Por que eu não tô tão bem? Por que eu tô meio depressivo? Seja, entenderam onde eu quero chegar. E essa música é uma das minhas favoritas dele, porque ele vai contando a história, e aí você pensa, nossa, ele vai falando assim, nossa, será que eu tô estranho hoje? Porque aquilo, só que ele vai descrevendo uma situação mais bizarra que a outra e tratando aquilo como normal. Fala, não, aconteceu tal coisa. Tipo, falando lá que a avó dele dava uns conselhos, meio assim, que mataram o hamster dele pra fazer um ritual satânico e comeram, fizeram ele provar, sabe? Umas coisas totalmente malucas, assim, sabe? E ele vai contando com as suas coisas mais mundanas, assim, vai falar, não, talvez eu tô meio raro hoje, porque aconteceu isso, que tem. E eu acho essa música muito bonita e engraçada, sabe? Ele tem muito isso. Eles são reis, assim, dessa coisa de fazer algo profundo, engraçado, intelectual, sabe? Tudo junto, sabe? É uma coisa sensacional, tipo, não tem igual. E aí o podcast de hoje me lembra muito isso, né? Eu tava pensando que, nossa, será que eu tô desanimado hoje por causa daquilo? Mas aqui as situações, graças a Deus, não são tão bizarras quanto na música, né? Mas fui passando de pontos, assim, e aí eu refleti, será que eu tô desanimado com alguma coisa do canal, né? Porque isso aqui é uma parte central da minha vida, mas eu vi que não. Em relação ao canal, eu tô animado até. Sabe, eu fiquei desanimado comigo até em relação a não conseguir fazer nada muito fora da caixa, assim, nesse tempo que eu tava doente, mas eu tô orgulhoso por ter conseguido fazer, sim, sempre alguma coisinha ali legal e bacana, sabe, nada foi jogado, sabe, nada foi por acaso, não, tudo foi muito bem construído. Então eu falei, não, isso não pode ser. E também tô animado porque eu tô sempre estudando, sabe, tô estudando formas de melhorar isso que eu tô fazendo pra vocês, sabe, formas de fazer coisas diferentes, de angariar novos conteúdos e de como fazer novos conteúdos funcionar também. Então, eu tô numa fase muito legal no canal, assim, uma fase de descoberta, sabe? Aquela coisa de não saber qual vai ser o próximo vídeo, de ser uma caixinha de surpresas, assim, de não ter nada muito programado, mas às vezes tirar aos 45 segundos do tempo uma ideia muito legal, ou então preparar durante a semana uma ideia bem pé no chão, assim. E eu tô feliz, sabe? Porque agora eu tenho os meus meios de como conseguir as coisas, sabe? Eu tenho um computador novo que
E de novo, é uma porta muito grande que se abriu. Então eu tô confiante em relação ao canal e não é isso que tá me desanimando. Talvez o que me desanime é às vezes não conseguir dar o meu melhor, assim, às vezes por causa de estar doente ali e agora tá desanimado de não conseguir dar aquilo que eu sei que eu posso, eu sei que eu consigo e tudo mais. Então, em relação ao canal não era. Eu fui pensando em mais coisas, assim. Claro que a situação que a gente se encontra, né, não é das melhores. Tem as coisas que se estressam, como eu disse, futebol, política, aí tem os assuntos, tem os debates, tem a internet. Tudo isso mexe com a gente, mas eu já passei da fase de acreditar que muitas coisas vão funcionar algum dia, ou que muitas coisas vão dar certo. Eu só acredito que muitas vezes é do mal pra pior e tá tudo bem, eu vou fazer o meu melhor aqui enquanto eu estiver vivo. E é isso que eu posso fazer. Então, eu tô meio desanimado, listei alguns motivos, mas não sei de fato da onde tá vindo isso, sabe? Tô meio parado, assim. Também eu vou entender o que o meu corpo tá pedindo. Se o meu corpo pedir arrego, sabe? Se o meu corpo pedir um pouco de descanso, um pouco de tempo pra restabelecer essas energias, eu vou dar esse tempo, eu não vou correr. Sabe? Eu não preciso correr, eu não preciso botar os pés pelas mãos. Ele tá pedindo pra dar um passo pra trás, eu posso dar esse passo. Mas desde que eu tenha a garantia, e isso eu posso ter certeza que eu vou dar, de que quando eu estiver bem, eu não vou medir esforços pra fazer algo decente, sabe? Eu vou dar tudo de mim quando as energias estiverem cheias de novo. E eu vou tentar encher o máximo que dá, porque não dá pra gente operar 100% a todo tempo, meus amigos. Não. A gente é uma bateria viciada, não tem jeito, sabe? Então, eu tenho que ter a sensibilidade de entender quando é o momento. Dar uma desligada, dar uma segurada, sabe? Quando é o momento pra dar uma acelerada também, pra botar o pé no acelerador e fazer bastante coisas, ou então fazer com qualidade, porque pra mim a qualidade sempre vai sobressair a quantidade. Então eu tenho que me policiar também pra às vezes não entrar no desespero e fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, mas não dá aquele toque que faz a diferença no final, sabe? Eu tenho que dar mais importância a esse toque, e é isso que eu preciso focar. Então, eu sei, as oscilações vão vir, eu não vou estar preparado, e agora é uma oscilação, sabe? Eu tô meio pra baixo, assim, meio sem energia, sabe? Não tô conseguindo fazer as coisas, aquela harmonia, mas vai passar e quando passar eu vou aproveitar esse tempo também. E é muito importante de novo, a terapia nesses casos é o que me salva. Nossa, não tenho palavras pra dizer quão bem ela me faz, sabe? Então, vão ter dias assim. E eu espero que fique pra vocês também, sabe? Essa mensagem de que as coisas muitas vezes vão acontecer com vocês também, sabe? Não tem como escapar. E nesses dias ruins a gente precisa, claro, a gente tem nossas tarefas, coisas que a gente não pode deixar de fazer. E por mais isso a gente tem que andar fazendo, independente de como for, mas nos tempos que a gente tem pra gente, a gente tem que aproveitar pra dar uma segurada também, sabe? Dar uma tirada de pé, tirar a importância de algumas coisas, assim, tipo, sabe? Não se estressar tanto, por exemplo. Eu sempre cito duas coisas porque todo mundo consegue. É que são duas coisas que são muito fáceis de vocês se identificarem, assim, identificarem pessoas que têm esse apreço, mas eu sempre cito futebol e política, que são as duas coisas que mexem com a paixão nacional do povo. Religião é outra, mas nem tanto assim, ultimamente. Assim, religião as pessoas se preservam um pouco mais, enquanto que política e religião e futebol as pessoas já vão pro pau sem pensar duas vezes, não tem, é sinônimo até a agressividade com tudo isso. Então, muitas vezes a gente precisa ter um pouco a importância disso, sabe? Não vive só naquele flood das redes sociais, assim, tipo no Twitter mesmo, que vem sempre uma desgraça atrás da outra, assim, em relação à política, em relação ao futebol, uma notícia pior que a outra, mas não deixe isso te afetar tanto, sabe? Não dê importância tão grande assim pra estragar o seu dia, sabe? Então, tire um pouco o peso das coisas e faça na calma, faça na paz, sabe? Encontre sua paz.
e faça no seu tempo. É muito precioso o tempo. Muitas vezes a gente espera e fica bradando pelo tempo perdido, meus amigos, mas a gente só perde tempo pensando no tempo perdido. Essa que é a verdade, às vezes não tem como fugir disso. Então, com o tempo que nós temos, façamos aquilo da melhor forma possível, sabe? Com cuidado, com carinho. E vamos respeitar a gente. A gente tem nossos momentos. Tem momentos que a gente vai tá ali frenético, fazendo tudo de uma vez ao mesmo tempo. E tem momentos que as coisas não vão andar tão bem, a gente não vai estar tão legal. E a gente tira um pouco o pé do acelerador. Dá um pouquinho de atenção pro freio. Então, esse é o momento que eu tô passando, assim. Meio reflexivo, tô meio quieto. Mas amanhã tem terapia e isso me anima. Então eu já sei que amanhã vou estar mais fortalecido. Ainda mais se eu conseguir dormir hoje, olha só. As coisas vão se conectando e a gente vai ganhando espaço. E quando a gente menos espera, já estamos lá de novo. Já estamos lá na guerra. Estamos lá na melhor condição possível e pronto para outra queda. Vejam só. Chegamos numa conclusão legal, eu acho. O tempo aqui também já tá legal. Assim, eu nunca boto tipo um limite em quanto tempo eu quero ter, não. Isso aqui, por mim, a gente ficava 5 horas aqui conversando, mas aqui em relação ao tempo que eu posso dizer pra vocês é que eu tô com um certo probleminha no HD, sabe, no SSD. E aí eu tô meio restrito nisso, porque o SSD nativo aqui, principal, que tá o Windows, sistema operacional, tudo certo, ele é muito pequeno. Então os vídeos aqui são muito... Os podcasts geralmente são muito grandes, assim, sabe? Então tem aquela guerra de espaço. O outro SSD que eu tenho tá legal, só que o cabo dele não tá tão bem. Então é um dos probleminhas que eu preciso resolver pra conseguir fazer novos projetos, sabe? Pra conseguir fazer... Que eu tenho muitas ideias, mas algumas ainda não tô colocando em prática, porque eu quero colocar quando eu tiver a condição ali 100%, sabe? Quando tudo tiver legal, aí sim eu boto em prática, desço o pau na lenha e vambora. Mas por enquanto, então, por questões de espaço mesmo, eu tenho que me policiar aqui em relação ao tempo, assim, sabe? Se extrapolar muito aí, tem que ficar apagando ali muita coisa e tudo, aí já viu, né? Então, eu já estamos partindo aqui pro final. Mas eu gostaria de agradecer a vocês que ouviram até aqui, sabe, de coração mesmo. Eu sei que eu estou falando com vocês, que eu não estou no quarto falando sozinho, e isso foi o pontapé inicial para criar todos os alicerces aqui do canal. Se não fosse por isso, eu jamais teria criado, jamais teria continuado, e tudo teria terminado no episódio 3 do Figurante no Anime de Comédia chamado Vida, que eu gravei três podcasts assim no escuro, sabe? Depois que eu criei o canal, criei tudo, e aí sim as coisas foram pra frente. E foi isso, eu tive muita dificuldade em perceber que eu não tava falando sozinho, e sim que eu tava falando com vocês. Então eu tenho um carinho muito grande por todos aí que ouviram hoje até o final, e peço até desculpas aí por ter chorado, por ter me desestabilizado ali no meio. É que isso é algo que eu tenho que explicar, que eu não sei se eu expliquei tão bem na hora, mas não é algo de agora, sabe? Não é algo que tá me fazendo mal agora, ou que tá me desanimando agora, mas é algo que eu carreguei por muito tempo, e assim, é algo que é do fundo do coração mesmo, né? Sempre que eu começo a tocar nesse tópico, eu começo a chorar. Eu não tenho controle nenhum sobre isso, e vocês viram uma reação extremamente genuína, que eu não consegui conter, e vocês ficaram comigo até essa sensação passar. Então, muito obrigado por estarem comigo nesse momento. É por isso que eu tenho que agradecer a vocês, não só pelo apoio aqui ao canal, a vocês estarem assistindo o conteúdo, mas também por estarem junto comigo no momento. Então, muito obrigado a vocês. Nos vemos nos próximos podcasts, meus amigos. Até mais.